Capítulo 603, Estratégias. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Li Shang rapidamente pulou para trás e moveu-se pelo tecido do espaço, mas ele se surpreendeu quando um punho atingiu seu corpo e o jogou contra a parede com tanta força que criou uma pequena cratera. Mesmo com tal poder de ataque, Li Shang mal sentiu dor, seu corpo era poderoso demais para sofrer com apenas isso. Ele se levantou e limpou a poeira de seu corpo. Oh! Incrível, não me lembro de um ser humano ter conseguido sobreviver a um dos meus sucos, disse o Shu coçando o queixo e rindo. Fan Mei apavorada tropeçou enquanto recuava e parecia tentar se esconder. O Shu rapidamente virou na direção dela. É isso aí, eu gosto disso, desespero. Já que você parece apavorada, vou matar todos eles na sua frente e então vou rasgar cada parte do seu corpo com meus dentes. O Shu lambeu os seus lábios com sua língua serpentina. Quem é você? A voz de Minjia cortou no mesmo instante e foi em boa hora, já que Fan Mei pareceu não ter colapsado com as palavras do demônio. Eu já disse, o Shu disse em um tom irritado, como se fosse cansativo repetir o que já havia dito. Sim, mas como Gao Yao está desmaiado, ninguém aqui faz ideia do que você é. Eu pensei que você era alguém importante, mas parece que ninguém se lembra de você, Minjia. As crianças olharam assustadas para ela, e se encolheram atrás de X-Yun, Wu Hanxie e Lian Mei, não entendendo a intenção de Minjia. Tentando me irritar e ganhar tempo para eles, o Shu levantou sua mão e uma esfera de pura energia disparou de sua palma contra Seiryu e Gao Yao que percebendo a falha em seu plano, se moveram pelo espaço, desviando do ataque. O Shu riu animadamente, feliz por ter alguma ação. Os pilares da destruição eram compostos pelos demônios de mais alto nível do reino Ajura na época do primeiro deus demônio. São ditos como sendo os demônios mais poderosos que já existiram. Gao Yao. HMPF. Quem diria que eu ainda existiria para ver um deus demônio sendo um lixo humano? Você é uma vergonha para o reino Ajura, disse o Shu para Gao Yao. Você fala muito para alguém que ninguém mais se lembra, disse Seiryu com um olhar debochado. Não se ache garoto dragão, eu vi o primeiro deus dragão vivo e você não é nada perto dele. Ele nós tínhamos, mas você, é apenas um resto qualquer, o Shu. Enquanto isso, Gao Yao enviou uma onda de informações para todos os seus aliados. Haviam 144 pilares da destruição, todos eram os demônios mais poderosos da Primeira Era, logo após a criação. Naquela época, o deus demônio era o número 2 em poder, abaixo apenas de Xiaolong. Acima dos pilares da destruição, estavam as 7 calamidades, demônios com um poder destrutivo colossal, apenas um deles era capaz de fazer todo o exército liderado por Xiaolong se mover. O Shu parece ter sido um deles, mas provavelmente era um dos mais fracos, mas não se enganem, até o mais fraco tem um poder insano. Provavelmente, no meu ápice, a minha força estaria a par com este demônio. A voz de Gao Yao trazia um certo respeito. Vocês estão conversando pelo seu sentido divino. Que interessante, sinto mana e ti em seus corpos, vocês talvez sejam gênios incríveis, me sentirei ainda mais feliz em lhes matar. O Shu disparou contra o grupo e suas garras podiam empalar de cima a baixo qualquer dos presentes. Contudo, ele se surpreendeu quando em um piscar de olhos, Li Shang apareceu na sua frente e trouxe um chute contra o seu rosto. O demônio foi pego de surpresa e jogado contra a parede como um meteoro em direção ao solo. Apenas retribuindo o favor, disse Li Shang rindo. Você pode ser forte, mas apenas o seu passado, pelo que eu pude analisar, sua força é comparada ao ápice do Dale das leis, talvez a meio passo do Dale do poder, você está muito enfraquecido, Minjia havia analisado perfeitamente.
Ushu pareceu extremamente irritado, ao perceber que tudo havia sido parte de um plano. O grupo não estava comprando tempo e o irritando para criar uma abertura, mas sim para que Mingia fosse capaz de analisar sua força. Ha 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 ha! Ótimo! Ótimo! Venham crianças, vou lhes mostrar o que um dos pilares da destruição é capaz. Ushu. Gao Liao sorriu, afinal ele estava fingindo estar com medo o tempo todo, ele tinha um leve temor, mas nada que o paralisasse. A ideia era que se Gao Liao demonstrasse um grande medo, Ushu não os atacaria imediatamente e daria tempo para o grupo pensar em estratégias. Formação! Gritou Liao Mei e rapidamente todos se colocaram em suas posições. Li Shang, Seiryu e Gao Liao ficaram no fronte, logo atrás estava Xiaolin, Liao Mei e Wu Hanxie, enquanto X-Yun e Mingia serviriam de suporte a longa distância. As crianças e Fan Mei foram colocadas no canto, protegidas por um grande casulo dourado, já que nesta batalha a força deles seria insignificante. Ushu disparou contra o grupo e quando se aproximou deles, do seu corpo milhares de raios, como serpentes dando o bote, dispararam contra o grupo. Li Shang rapidamente usou magia de terra e criou um paredão de rocha. O paredão foi destruído por Ushu com apenas um soco, mas ele rapidamente notou a estratégia, a poeira nublou sua visão, mas não por muito tempo, já que ele apenas rugiu e a onda de choque fez toda a poeira ser dispersa. Nesse instante, um chute veio sobre a sua cabeça, mas ele apenas levou seu braço e aparou o golpe. Liao Mei rapidamente saltou e escapou da outra mão do demônio que ia em sua direção. Magia de alto nível, pilar do fogo carmesim. A voz de Liao Mei reverberou pelo recinto e Ushu percebeu que quando ela tocou nele com seu pé, acabou deixando um círculo de magia e o ativou com sua voz. Ushu foi envolto por chamas carmesim, mas ele apenas sorriu, afinal seu corpo era extremamente resistente ao fogo. Ao mesmo tempo, ele rugiu e do solo, milhares de estacas verdes se ergueram, como lanças tentando empalar seus oponentes. O grupo saltou e ficaram surpresos quando as lanças se desfizeram em uma fumaça venenosa que se espalhou rapidamente. No entanto, a resistência a venenos deles era alta, devido aos elixires tomados por eles ainda na época que tramavam no Supremo Continente Xia. Ushu gritou novamente e dezenas de chamas negras apareceram. Elas eram feitas de energia da destruição e eram tão fortes que a própria fumaça venenosa desapareceu ao redor das chamas. Li Shang jogou um pedaço de carne nas chamas para testar o que acontecia e viu que a carne virou pó e sumiu. Dessa forma, a batalha durou várias horas. Li Shang lutava diretamente contra o monstro, usando artes sagradas contra ele que se mostraram efetivas. Seiryu e Gao Liao o cercavam e usavam suas artes de guerreiros mágicos para desestabilizar e ferir o monstro. Videiras venenosas se embrenhavam pela névoa e se prendiam no corpo do demônio, atrasando seus movimentos. As chamas de energia da destruição minguavam quando eram atacadas com poderosos ataques de gelo. Ilusões diversas permeavam o lugar atrás dos ataques de Mingia contra o oponente. Xiaolin movia-se por todos os lados, usando ataques de longa distância nos olhos do demônio. Contudo, Ushu não era passivo, ele também atacava e a cada instante ficava mais e mais furioso.